É um livro pequeno do Velho Testamento, o profeta Abacuque. E você procura o capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 17. A palavra do Senhor maravilhosa para nós hoje aqui. Eu quero que você fique atento. Diz assim: e ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Em outra versão dizem: faz-me andar altaneiramente. Ele me faz andar em lugares altos. Diga amém. Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Eu quero que você, diante dessa palavra, esteja em oração e que Deus venha sobre nós hoje aqui. Amém, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos hoje aqui, Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, da Tua presença, clamando a Ti, Senhor. Tu venhas falar com cada um aqui presente. Amamos a Tua palavra, amamos, Senhor, a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, fortalecendo, assim como nós acabamos de ler. Tu és nossa força, nossa salvação, nossa fortaleza, que nos faz andar em lugares mais altos, Senhor. Que Tu nos conduza, Pai, que Tu nos leva. E nessa noite venha estar falando conosco, venha estar tratando a cada um aqui, dando uma porção que somente Tu podes dar, pois conhece e sonda a cada um aqui presente. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Quem crê diz comigo, amém? Amém. Glória a Jesus, irmãos. Deus tremendo. Irmãos, no domingo passado nós estivemos ministrando aqui uma palavra, que você vai se recordar algumas coisas, nós estivemos ministrando. Nesse ano de 2023, ainda estamos colocando fundamentos para esse novo ano. E nós estivemos falando assim, como ser mais profundo com Deus, como ter mais intimidade, como ir mais águas mais profundas, mais profundo, que você tenha um ano realmente mais de intimidade com o Senhor. Caminhando em profundidade, conhecimento da palavra, da verdade, em experiência com o Senhor, com o Espírito Santo. Nós ministramos aqui, ali, no livro de Ezequiel, capítulo 47, as águas mais profundas, que nós pudéssemos entender aquele símbolo. E nessa noite eu quero ministrar também algo para você tomar para você nesse ano. Como ir para lugares mais altos. Como andar em lugares mais altos. Essas ministrações que o Senhor colocou para mim, nesse início de ano, como ir mais profundo, como ir mais alto, andar em lugares mais altos. E não perca as cenas do próximo capítulo. Domingo que vem o Senhor já colocou uma palavra para mim, como você ir mais rápido. Amém? Domingo que vem não perca, já vou adiantando aqui, dando uns spoilers. Domingo que vem, como você ir mais rápido neste ano, mais profundo e mais alto. Quem quer ir mais profundo com o Senhor? Quem quer andar mais em lugares altos? Quem quer alcançar as bênçãos do Senhor de forma mais rápida, né? Não que tenhamos ter pressa, não, mas a palavra do Senhor nos diz que há algumas coisas que nós fazemos, nós aceleramos muitas coisas. Eu quero mostrar isso também domingo que vem. Você se prepara, mas aqui nós queremos ministrar sobre sua vida, seu coração, como andar em lugares mais altos. Sabe, lugar mais alto é um lugar de privilégio. Um lugar mais alto não quer dizer que você é porque você está acima dos outros. Você é melhor que os outros. Você pode pisar quem está embaixo de você, não. Quando Abacuque ele diz, ele me faz andar em lugares mais altos. Esse é lugar onde você tem proteção, tem descanso, tem uma visão que outros não têm. Quando você está no lugar mais alto, você consegue ver lá de baixo a situação, você consegue ver uma amplitude melhor de visão, não é verdade? Quem está em lugar mais alto tem a vantagem. Em uma batalha, um avião de guerra, por ele ter uma visão, está no lugar mais elevado, ele tem mais vantagem sobre os que estão na terra. Em lugar mais alto, você tem algumas vantagens. Estar por cima.
Uma coisa que eu gosto é ir em lugares altos assim, fazer montanhas que tem paisagem bonita. Eu já visitei algumas paisagens lindas. E quando a gente chega lá em cima, aqueles picos, é uma visão maravilhosa. A caminhada para chegar lá em cima, por vezes é difícil, cansativa, longa, mas depois que você chega, você tem uma visão maravilhosa. Dá uma sensação de satisfação que você conseguiu chegar em um lugar mais elevado. E quando Abacuque ele diz, o Senhor, Ele faz os meus pés habilidosos como o da coça. Ele me faz andar em lugares mais altos. É um texto lindo, é um texto de esperança de alguém que tem confiança no Senhor. Mas você precisa entender o contexto aqui de Abacuque. Porque não é simplesmente uma poesia bonita do profeta. Porque o Senhor é a minha força, né? Ele é a minha salvação. Eu me alegro no Senhor. Ele é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar em lugares altos. Mas se você entender o contexto aqui, se você buscar, o momento que Abacuque está vivendo é um momento de dificuldade. Porque Deus ele chama o profeta Abacuque para alertar aquele povo que vivia em idolatria e pecado, que viria uma nação, e essa nação era a Babilônia, os caldeus, que iriam assolar e destruir. E aquilo deixou Abacuque alarmado. Então, se você for ali, no primeiro capítulo de Abacuque, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Abacuque estava no momento que sua nação ia ser destruída, e ele clamava ao Senhor, e o Senhor não respondia. Parecia que o Senhor não respondia, porque ele achava que o Senhor estava em silêncio. E o Senhor havia revelado para ele que aquela nação ia ser destruída, sua nação ia ser destruída, porque viria os caldeus. Versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para o quê? Para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, são terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Abacuque ele está indignado, porque parece que a justiça não está na sua nação, não está na sua terra. Versículo 4 diz, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, irmãos. Ele vivia um tempo de justiça, parecia que as coisas não andavam corretamente. Uma nação viria para destruir aquele povo, que eram os caldeus, e eles sabiam que os caldeus eram um povo perverso, uma nação amargosa, que eles mesmos tinham suas leis, ou seja, não seguiam a lei do Senhor, eles mesmos criavam os seus direitos, viviam conforme eles mesmos, não tinham temor algum ao Senhor. Abacuque sabia disso, que viria a grande destruição. Então, é nesse contexto que o Senhor já havia avisado o profeta Abacuque que algo viria sobre a nação dele, que ele faz essa poesia, esse cântico. Então, mesmo sabendo que a sua nação ia ser assolada, destruída, e foi, como nós conhecemos a história, porque a Babilônia entrou em Israel e levou cativo muitos daquela época. É nesse contexto que Abacuque, nessa dificuldade, nessa destruição, nessa opressão, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. Todavia eu vou permanecer louvando ao Senhor. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as coisas estejam mal, venha a nação, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. E Abacuque dá uma grande lição para nós. Porque mesmo em tempos difíceis, ele louvava o Senhor. Todavia eu me alegrarei.
Não importa. Não importa a situação, porque o Senhor, Ele tem o controle das coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele está comigo. Ele está conosco. Olha o Senhor. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos. Então, o lugar que ele estava, que aparentemente era um lugar de dificuldade, de destruição, porque viria os caldeus para levar a sua nação. Todavia, ele esperava no Senhor. Quantos estão comigo aqui nessa noite, amém? Aleluia. Mesmo assim, ele me faz andar em lugares altos. Ele estava alarmado. Ele estava achando que o Senhor não escutava a sua oração. Ele sabia da opressão. Ele sabia das batalhas. Um momento de injustiça e destruição. Todavia, ele se alegrava no Senhor. Quantos conseguem se alegrar num momento de dificuldade como esse? Quantos conseguem? Ele me faz andar em lugares altos. Como eu posso andar em lugares altos? Como você pode andar em lugares mais altos? Neste ano, em sua vida? Como podemos aprender com Abacuque? Que o Senhor nos leve em lugares mais altos, como eu falei. Lugares onde você vai ter vantagem, onde você vai olhar a situação lá de baixo, lá de cima, e confiar, permanecer firme no Senhor. Então, primeiro, queria que você seguisse comigo aqui. Para você andar em lugares mais altos, primeiro você precisa pensar nas coisas que são do alto. Colossenses, no capítulo 3, Paulo nos ensina justamente isso. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, irmãos. Para você andar em lugares mais altos, você tem que pensar e buscar as coisas que são lá do alto. Porque enquanto nossa mente, nossa cabeça, nossas preocupações, nossa fé estiver nas coisas aqui da terra, não vamos subir mais e andar em lugares mais altos. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Que a nossa mente seja realmente transformada, e é isso que Paulo nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra do Senhor. E Ele vai te fazer andar em lugares mais altos. Paulo ainda diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então a nossa pátria não é aqui. Brevemente estaremos com o Senhor, pois é a promessa dele vir buscar a sua igreja. Então, se você quer ir em lugares mais altos, que o Senhor te faça andar em lugares mais altos, saiba que você precisa pensar em coisas mais altas, buscar coisas mais altas, entender que você não é aqui, estamos de passagem para cumprir um propósito do Senhor, mas brevemente estaremos com Ele em lugares mais altos. Amém? Glória a Deus. Só anda em lugares mais altos quem também pensa nas coisas do alto. E segundo, para você andar em lugares mais altos, você precisa valorizar as coisas espirituais. Porque elas são mais altas que as coisas daqui da terra. As coisas espirituais, irmãos, são mais elevadas, são mais excelentes. Então, quem é espiritual, quem busca ser um homem espiritual, ele vai sempre andar em lugares mais altos, porque ele não está apegado às coisas aqui na terra. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo escreve assim aos Romanos, e o versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Então, você tem que se atentar mais, querido, nas coisas que são eternas. Não nas coisas que passam, as coisas temporais. Ele diz: olha, isso aqui vai se passar. Isso aqui vai passar, então você está se apegando a coisas passageiras, coisas que são pequenas diante da grandeza que o Senhor tem para nós. Porque Ele diz: olha, nem olho viu, e nem ouvido ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, nele amam. Coisas mais elevadas, coisas melhores e maiores.
Paulo ainda diz ali em Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15 e o 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Outras versões dizem, olha, se a sua esperança se limita apenas aqui nessa terra, somos os mais medíocres, somos os mais miseráveis. Quem quer andar em lugares altos, não se limita só às coisas aqui da terra. Para você andar em lugares mais altos, você tem que saber que existem coisas melhores do que aqui na terra. Tesouros maiores, mais excelentes. Eu quero as coisas daqui da terra. Não é pecado você desejar bênção para você aqui na terra. E a promessa do Senhor é abençoar os seus filhos aqui. Mas você não pode colocar o seu coração nessas coisas aqui da terra. Porque se você deseja, se limita somente aqui. Paulo disse que vocês são medíocres, são infelizes. Porque quem põe as esperanças nas coisas aqui da terra não está andando em lugares altos, está andando em lugares baixos aqui nessa terra. Então comece a pensar nas coisas do alto. Comece a valorizar as coisas espirituais. Sabe, esse tempo que você passa aqui louvando ao Senhor, como é precioso, como é maravilhoso, como é tremendo estar na presença do Senhor. Como é tremendo estar diante dele e ser alimentado pela sua palavra, louvando, exaltando. Você está se fortalecendo, você está buscando coisas espirituais, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Todavia, nem todos valorizam isso, porque para eles é melhor estar nos prazeres das coisas aqui do mundo. Para eles é melhor participar de outra programação do que estar cultuando ao Senhor, porque os seus olhos estão na terra. Estão apenas se limitando às coisas aqui na terra. E Paulo disse, se nós nos limitamos, a nossa esperança em Cristo é somente aqui, somos miseráveis. Mas não, existem coisas maiores, lugares mais altos, mais excelentes para você. Quantos creem, digam amém. Amém. Aleluia. E Jesus ainda fala assim, Mateus, e o capítulo 6, e o versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, existem tesouros maiores. Jesus diz, olha, não se preocupem em acumular tesouros aqui na terra. Porque aqui a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça, leva. Os ladrões roubam. Mas olha, sabe o que é melhor? Sabe o que é mais poderoso, mais excelente, mais alto? Você aprender a acumular tesouros nos céus. Porque lá, o ladrão não pode levar. A ferrugem não corrói. Tesouros espirituais, tesouros eternos, tesouros nos céus. O que é isso, querido? É quando você aprende coisas mais excelentes, coisas maiores. Quem anda em lugares mais altos, o seu coração não está somente aqui nas coisas, nos tesouros da terra. O seu coração está nos tesouros espirituais. A palavra do Senhor promete um galardão, queridos, para nós. Então há um galardão, há tesouros preparados para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Trabalhar e servir no reino de Deus, você está acumulando tesouros no céu, é que Jesus está dizendo, amém? Servir ao Senhor não é perder tempo, adorar e buscar ao Senhor não é em vão. Por isso ele diz, sede firmes e abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Acumular tesouros nos céus é buscar seguir os ensinamentos do Senhor, servir no reino, estar junto com Ele. Estamos acumulando tesouros no céu. Isso é ser mais alto, isso é andar em lugares mais altos. O mundo valoriza as coisas aqui, que são aparentemente excelentes aqui na terra. Você tem que ser excelente aqui na terra, você pode buscar e que Deus te abençoe, mas não são as coisas mais altas. Mais altas são as coisas espirituais. Ali onde desfrutaremos eternamente tesouros preparados pelo Senhor para nós. Quem está comigo aqui nessa noite, diga amém?
Amém, querido? Aleluia. Quando você quer andar em lugares mais altos, você valoriza a sua vida com Deus. Valoriza as coisas espirituais. Sabe o que mais? Para você andar em lugares mais altos na sua vida, neste ano ainda, você começar já a praticar. Quem quer andar em lugares mais altos, enxerga seus problemas como coisas pequenas. Como eu falei, quem está lá no alto, ele enxerga as coisas lá de cima pequenas, não é verdade? Quem quer andar em lugares altos, quando surge uma dificuldade, ele que está lá alto, ele diz, olha, tem um probleminha ali vindo, não é maior do que meu Deus. Eu consigo enxergar lá de cima uma dificuldade, uma prova, uma luta, uma batalha que possa surgir. E de cima, em lugares altos, eu tenho uma visão privilegiada e eu vejo que já é tudo pequeno. Mas quando eu estou em lugares baixos, eu não estou andando com o Senhor, não tenho fé, não me fortaleço no Senhor, estou em lugares baixos. Então, um problema, um gigante que surge, como eu estou lá embaixo, então ele vai ser muito grande para mim? Ele vai ser impossível de eu resolver? Ele vai ser difícil e eu vou perder minha fé? Eu vou me enfraquecer, eu vou ficar com medo, porque não estou andando em lugares altos. Como uma formiga, ela vê um elefante. Imagina a formiga vendo o elefante. É impossível para ela. Agora imagine essa mesma formiga, estando numa montanha lá em cima, muito elevada. Ela vai ver o elefante, o que? Menor? Pequeno. Como vê uma águia que está voando, né, lá em cima, ela vê e tem uma visão privilegiada. Ela anda em sempre lugares altos, a águia. A águia é maravilhosa, né? Ela anda sempre em lugares altos, então ela vê as coisas sempre pequenas para ela. Por isso que ela é imponente. Porque ela tem uma visão de que nada é maior que ela. Tudo ela pode vencer. É assim que nós devemos enxergar, queridos, os problemas que surgem em nossas vidas. Quando Davi, ele vai ali ver aquele gigante Golias. Ele, gigante Golias, porque ele era forte, imenso, e ele desafiou todo um exército de Israel. Ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. Afinal, um homem enorme, de quase 3 metros. A espada dele, enorme, ele era um homem de batalhas. Quem iria imaginar vencer um homem daquele? Mas é porque as pessoas estavam olhando com os olhos naturais. Estava vendo Golias como um grande gigante, um grande obstáculo impossível. Mas entra um menino de fé, que era Davi, que já havia derrotado um leão e um urso. E ele sabia que o Senhor estava com ele. E quando ele viu Golias afrontando o Deus de Israel, quando ele viu Golias blasfemando, xingando Deus, e Davi logo viu, isso aí está perdido, isso aí vai ser fácil. Porque não é o tamanho dele, não é os seus músculos, mas é o que ele está fazendo, está afrontando o Senhor Deus dos exércitos. E Davi, que era corajoso, ele não enxergou o tamanho de Golias, mas ele enxergou o Deus que era maior do que Golias, aleluia. E eu brinco dizendo que enquanto aqueles soldados viram os músculos, a espada enorme e a lança de Golias, Davi, ele olha para Golias, ele vê um cabeção enorme, ele diz, olha, aquela cabeça é tão grande que eu não vou acertar, eu não vou errar uma pedra ali. É muito fácil acertar uma pedra naquela cabeça. E foi assim que ele fez, ele venceu o gigante acertando uma pedra naquele cabeção. Mas não foi pela própria força de Davi, foi o Deus que estava com Davi. Ele soube enxergar. Um gigante não foi capaz de tirar a sua fé. E também Josué, quando ele vai espiar ali a terra prometida, 12 espias vão ali para visitar a terra que o Senhor havia dado por promessa àquele povo. E disse, essa aqui é a terra que vos darei. Só que a terra tinha gigantes. Tinha gigantes e eles tinham que lutar, tinham que guerrear para vencer aqueles gigantes. 12 espias foram lá. 10 deram relatório negativo, porque eles diziam, olha, a terra é boa, mana leite e mel, mas nós somos como gafanhotos diante dos gigantes que lá existem. Então eles viram os gigantes maiores, impossíveis de eles vencerem, porque eles tinham uma visão em lugares baixos. Mas Josué, ele tinha uma visão, ele andava em lugares mais altos. Josué e Caleb, esses dois andavam em lugares mais altos. E eles disseram, não. Sim, realmente tem gigantes lá.
São difíceis de vencer, mas o Deus que está conosco vai nos dar a vitória. O Deus que está conosco e prometeu nos dar a terra prometida, Ele vai nos ajudar a vencer esses gigantes. Então, dos 12 espias, 10 temeram, fugiram, ficaram com medo, contaminaram toda a nação, mas 2, que foi Josué e Caleb, esses permaneceram firmes, porque estavam andando em lugares mais altos. Quem anda em lugares mais altos pode se levantar gigantes, dificuldades, mas ele vai confiar e esperar no Senhor. Vai ter uma visão que o Senhor dá de privilégio. Porque quem olha em lugares mais altos vê o gigante lá de longe e dizia: esse gigante não é nada diante do meu Deus. Eu não sei qual obstáculo, qual gigante que se levanta para você, querido, mas eu quero dizer para você: comece a enxergar em lugares mais altos e você vai ver que o seu problema não é nada diante do seu Deus. Aleluia. Comece a enxergar em lugares mais altos. Você vai ver que o seu problema não é nada diante de um Deus que é todo-poderoso. Aleluia. Quem anda em lugares altos tem essa visão diferenciada. Quem anda em lugares altos consegue ter forças para conseguir vencer esses obstáculos que se levantam. Sabe o que mais? Quem anda em lugares altos sabe que Deus está com ele nas horas mais difíceis. Abacuque, ele diz: o Senhor, Ele faz os meus pés como os da corça. Isso é interessante porque a corça no Brasil não é muito raro de a gente ver, né? No Brasil a gente vê outras coisas, outros bichos. Aqui não tem certos animais que os judeus estavam acostumados a ver, mas a corça é aquele cervo que ele anda rápido em meio às pedras, em meio aos pastos. Ele é habilidoso. O cervo, ele tem a habilidade de andar em lugares difíceis. Ele sobe montanhas que outros animais não conseguem subir, porque ele tem as pernas habilidosas. Ele tem as pernas rápidas, ele é ligeiro, ele vai correndo. E quando o Abacuque ele diz: olha, o Senhor lhe faz os meus pés como os da corça, o que é que ele está querendo dizer? Que o Senhor lhe dá a habilidade para superar os momentos difíceis. Que o Senhor vai te capacitar para você andar em lugares difíceis, em lugares pedregosos, lugares que não é tão fácil caminhar, lugares que você não vai passar com tanta facilidade, mas quando você está no Senhor, Ele faz os seus pés como os da corça. Interessante que o salmista ele escreve a mesma coisa. Salmos, capítulo 18, e o versículo 32. Vou ler o 31, a partir do 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Aleluia. Ele fez os meus pés, deu aos meus pés a ligeireza das corças. Ele firmou-me nas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Aleluia. Ele faz os meus pés com habilidade, como os da corça. O Senhor vai te dar uma habilidade, querido. Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te capacitar, se você crer, se você buscar. Ele vai dar um escape, vai lhe ajudar na situação. Quem anda em lugares altos sabe que no momento que o Senhor tiver que agir, Ele vai agir de alguma forma, conforme a vontade dEle. Fazer os pés como os da corça, é isso o Senhor. Ele vai fazer coisas que você não consegue fazer. Ele vai te capacitar no momento de dificuldade. Ele vai estar com você. Quem anda em lugares altos sabe buscar forças em Deus e sabe que em momento oportuno Ele vai agir, fazendo os seus pés como os da corça. Amém? Glória a Deus. Sabe o que mais eu entendo? Quando o Abacuque ele fala: olha, o Senhor
Ele me revestiu de força. Ele faz os meus pés como os da corça. A corça, ela também, quando ela encontra águas, ela geralmente vive em lugar desértico, né? Que é difícil encontrar, mas quando ela encontra água, ela vai correndo. Ela vai correndo para se deleitar daquelas águas, porque ela tem sede. O salmista escreve no Salmo 42: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Fazer os pés como os da corça é você ter sede, assim como a corça. Ter pressa para ir para a presença do Senhor. Os pés como os da corça são pés habilidosos que têm vontade e buscam com força, com empenho, com energia ir para a presença do Senhor. Tem sede de Deus. Andar em lugares altos é ter sede sempre para buscar a Deus. Andar em lugares altos é você saber que Deus é a tua fonte principal, a sua palavra é a tua fortaleza, é o seu alimento. A minha alma por ti, Senhor. Do que você tem sede, querido, para você andar em lugares mais altos nesse ano, em sua vida, querido, você precisa buscar do Senhor, ter sede do Senhor. Qual foi a sede da sua alma que você viveu do ano passado? O que você buscou incansavelmente? O homem tem muitas sedes dentro de si, da sua alma. Muitas são as sedes, necessidades, que ele busca suprir alguma coisa. Às vezes é sucesso, é dinheiro, ou um vício, um pecado, fama, porque ele precisa saciar a alma dele de alguma forma. Mas o homem, ele só é somente saciado verdadeiramente quando ele se encontra com o Senhor, aleluia. Quando ele se encontra verdadeiramente com a fonte verdadeira, aquele que sacia a alma. Qual é a sede da sua alma? O que você tem buscado? Qual é o seu verdadeiro? Porque onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. O que você valoriza, o seu coração vai estar ali. Então, se você não aprender a valorizar as coisas de Deus, a presença do Senhor, a sua palavra, esse Deus que é maravilhoso e bondoso, então o seu coração vai estar sempre na terra. A corça, ela corre com sede para se saciar. Quem quer andar em lugares altos tem que correr para o Senhor. Tem que valorizar a presença, saber que esse momento de estar com Ele, que a sua palavra é um tesouro verdadeiro para as nossas vidas, amém? Aleluia. Servir ao Senhor com alegria, irmãos, porque estamos com algo tremendo, algo que nos dá vida, algo que realmente nos leva, nos conduz à salvação. Isso é alegria. Eu não sei você, mas isso enche meu coração de alegria. Eu louvo ao Senhor por esta palavra, por saber que Ele me ama. Ele está preparando um lugar maravilhoso para mim. Isso me alegra em momentos difíceis. Isso me faz louvar e exaltar, estar com Ele, desejar a Ele todos os dias, porque a minha alma tem sede desse Deus. Quando eu me verei perante o Senhor? Eu descanso e eu sei que Ele vai falar o meu próprio nome. E eu anseio por esse momento. É a esperança da minha vida. Amejo por estar com Ele. Anseio o Senhor, eu amo o Senhor, eu louvo a Ele em todo o tempo. Quem quer andar em lugares altos tem que ter sede de conhecer mais e mais do Senhor. Andar em lugares altos é estar com aquele que é mais elevado. Quem quer andar em lugares altos tem que andar com gente que está lá em cima. E quem é maior do que o Senhor que está nas alturas, então ande com Ele, porque andando com Ele, você vai estar sempre em lugares altos. Quem crê, diga amém, glória a Deus. Ele faz os meus pés como os da corça, porque Ele me dá habilidades. E esses pés buscam, correm para a presença do Senhor. Corre
Tem gente que tem tanta ligeireza, tanta habilidade para fazer as coisas da terra, do mundo. Mas para as coisas de Deus, os pés não é como da coça. São pés como daquele bicho, o caracol, né? Vamos louvar a Deus. Pés como os da coça, vamos louvar ao Senhor, é dia de louvar a Deus, amém, vamos trabalhar, vamos servir, se motive, irmãos, tenha energia para louvar, para buscar do Senhor. Os meus pés como os da coça, é ter esse desejo forte e ardente dentro do seu coração, é para louvar, é para glorificar, vamos servir ao Senhor com energia. Pés como os da coça, é isso, querido, você ter sempre razões, ânimo para louvar ao Senhor, não importa a circunstância, não importa o momento difícil, mas Abacuque, ele sabia disso, estava por vir uma nação para destruir o povo naquele momento, os caldeus estavam se preparando para entrar, mas ele abriu sua boca e disse: todavia, eu me alegro no Senhor, ele faz os meus pés como os da coça, ele vai me fazer andar em lugares altos, aleluia, glória a Deus. Oh, queridos, tenhamos mais sede de buscar do Senhor nesse ano, andar em lugares altos, enxergar o que os outros não enxergam. Sabe aquelas pessoas que se levantam para falar, para criticar, para dizer que você não vai conseguir? Os altos têm uma visão diferente. Quem está em lugares rasos, ele tem uma visão rasa, superficial. Então, se você quer andar em lugares altos, comece a enxergar coisas diferentes, coisas que somente o Senhor vai te revelar. Sabe o que Jesus ele disse para Pedro quando ele estava lavando os seus pés? João capítulo 13. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e aí quando chega em Pedro diz: Senhor, o meu não. Ele recolhe os pés: o meu tu não vais lavar não. Ele diz: Pedro, se tu não deixares eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Jesus diz assim: olha, porque o que eu faço não sabes agora, mas você vai compreender depois. Aleluia. Pedro ainda estava com a visão rasa, não estava em lugares altos. Jesus diz: olha, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não consegue enxergar, porque você ainda está em lugares mais baixos. Mas depois você vai estar em lugar mais alto, você vai compreender o que eu estou fazendo para você. Aconteceu, mas a palavra do Senhor, querido, olha, você não está compreendendo hoje, porque você ainda está em um lugar baixo. Quando você estiver em um lugar mais alto, você vai começar a compreender melhor as minhas coisas. Então o que Deus ele faz hoje, porventura a gente se questione, lá na frente, irmãos, quando a gente estiver em um lugar alto, quando a gente buscar resposta e consolo no Senhor, a gente vai compreender o porquê que Deus permitiu certas coisas, porque vivemos certas coisas, e virá o consolo sobre você. Quando estamos em Deus, queridos, andando em lugares mais altos, nós enxergamos coisas que outros não enxergam. Você compreende coisas que anteriormente você não compreendia. Depois que você passa e você está no lugar alto, e você começa a olhar a sua vida, e você começa a ver aquele vale que você passou. Passei por aquele vale, mas o Senhor estava comigo naquele momento. Está vendo aquele trecho ali difícil, quando você está em lugar alto? Eu passei um momento difícil, mas hoje eu compreendo que foi necessário passar por ali. No momento foi difícil, eu me questionava com o Senhor o porquê daquela situação, mas hoje eu estou em um lugar mais alto e eu consigo compreender porque Deus permitiu que aquilo acontecesse na minha vida. Quem está em lugares altos consegue enxergar coisas que antigamente não conseguia enxergar. Quando você está em lugares rasos, mas depois que você percorre e sobe, e está lá em cima, e você
começa a ver o tanto que você caminhou, o tanto que você percorreu. Você consegue entender mais a sua caminhada, a sua jornada com Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Aleluia. Aleluia, queridos. A minha oração é que você ande em lugares mais altos neste ano. Se porventura você esteve no vale, ou está andando no vale na sombra da morte, né? No vale de dificuldade, como escreve o salmista. Sabe que esse vale é temporário? Ele passa. Porque o mesmo Deus que te leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, é o mesmo que vai estar com você, se porventura você andar no vale da sombra da morte. Porque Ele está comigo. A teu bordão e o teu cajado me consola. E preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo sempre. Aleluia, irmãos. Aleluia. Que você ande em lugares mais altos. Busque andar em lugares que o Senhor vai te conduzir. Que esse ano seja um ano onde você busque estar em lugares mais altos, buscando os tesouros dos céus, buscando as coisas que verdadeiramente são preciosas e vale a pena você buscar, gastar o seu tempo e se empenhar. E essas coisas são as coisas de Deus. Quantos creem, digam amém, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Convido você a orar comigo, vamos nos colocar de pé e estar orando. Augustinho, preparou a música? Vamos orar, esteja orando nesse momento. Que a sua oração, mediante a palavra do Senhor, seja para que o Senhor ele te mostre lugares mais altos que você deseja andar. Você faça a oração assim como Abacuque fez. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Sim, Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz andar em lugares mais altos. Aleluia. Busque e ande em lugares mais altos, querido. Esteja orando nesse momento.